Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, uma videoaula para fazer o resumo do que foi falado nas aulas presenciais nas últimas semanas. E nas últimas semanas nós inauguramos os temas que vão ser abordados nesse novo bimestre. O primeiro tema que vai ser abordado vai ser a questão do dano material e dano moral, a distinção e como que aplica a questão do dano material e dano moral. Qual que é a função disso? Por quê? Qual a necessidade? Nós temos que entender qual que é a responsabilidade, ou seja, vamos estudar a questão da responsabilidade civil e criminal através de um dano, que ele pode ser um dano material ou um dano moral. A primeira parte para a gente entender essa questão do dano, a gente precisa verificar que nós temos ramos do direito que tratam, às vezes, do mesmo objeto, ou seja, o dano. Nós temos a legislação civil, nós temos a legislação criminal e nós temos a legislação trabalhista. Então, aconteceu um acidente de trabalho na sua empresa, nós podemos fazer a investigação e a questão da responsabilidade na esfera do trabalhista, do criminal ou do civil. E aí nós vamos entender quem será responsabilizado e se houve realmente uma responsabilidade a ser apurada. E aí nós iniciamos falando sobre a questão do dolo e culpa, tá? Dolo e culpa. Para que nós precisamos entender dolo e culpa? O dolo é quando a gente, no caso o empregador, ele tem a intenção de causar o dano ou assume o risco de produzi-lo, tá? Então, é quando ele tem a noção exata do que ele está fazendo e tem a intenção de produzir aquele dano, ele vai lá e faz no acidente de trabalho. Isso é o dolo, a intenção livre e consciente de produzir aquele dano. Isso é o dolo. A culpa, ela ocorre quando a gente não tem a intenção de causar o dano, ou seja, a empresa não tem a intenção, mas ela age por negligência, imprudência ou imperícia. Quando ela age por negligência, quando ela tem o dever de cuidado, ela tem o dever de fazer algo e não fez. Dever de cuidado, se não for observado, a empresa responde por negligência, ok? E será considerado um dano material na modalidade de culpa. Temos a questão da imprudência. A imprudência é sempre quando faltou um cuidado. Faltou um cuidado a mais. Então, a imprudência ela diz assim: é a atitude precipitada, é a falta de cautela, a falta de cuidado. Exemplo: um empregador que ordena que o empregado opere uma máquina de forma perigosa, contrariando o manual de segurança. Isso é uma imprudência, tá? Para ficar mais claro. A imperícia é a falha, é a falta do conhecimento técnico ou habilidade para a realização de uma tarefa. Exemplo: um empregador que permite que o trabalhador não qualificado opere uma máquina que ele não tem habilitação para isso. Um equipamento complexo e o empregado não tem habilitação. Isso é uma imperícia, ok? A negligência, como já falamos, é a falta do cuidado ou descaso. Exemplo: um empregador que não fornece EPI aos trabalhadores, mesmo sabendo que a lei exige. Ou seja, é uma obrigação do empregador fornecer. Ele tem um dever de cuidar dos seus empregados. E fornecer o EPI é uma forma de cuidado. Ele não faz, ele age por negligência. Dolo: o empregador, a empresa tem a intenção livre e consciente de produzir o dano. Culpa: ele não tem a intenção, mas ele foi negligente, ou foi imprudente, ou foi impedido. Ele também responde esse dano da mesma forma, ok? Então, dolo e culpa, essa é a distinção. Falamos também em sala de aula do nexo de causalidade. O nexo causal é a ligação, a relação da causa e efeito entre a atividade de trabalho e o dano sofrido pelo empregado. Para que um acidente seja considerado de trabalho e para que o empregador seja responsabilizado por ele, é fundamental comprovar a existência do nexo, tá? Então, tem que ter uma ligação direta que comprove aquela ação que causou dano com alguma ação proposta ou de forma consciente ou não, feita pelo empregador. Tem que ter um nexo, tem que juntar as coisas. Precisa ter uma ligação chamada de nexo causal, ok? Falamos também sobre a questão do dano moral e o dano material.
E aí o dano material, nós falamos que o dano material é o prejuízo financeiro que o acidente causou ao trabalhador. É aquilo que você pode mensurar, tem a ver com o lado financeiro. O dano moral é o sofrimento, a dor, a angústia e a humilhação que o acidente causou ao empregado. Não é um prejuízo financeiro direto, mas é uma lesão aos direitos de personalidade. Ele tem a ver com a honra, tem a ver com a imagem, com a intimidade. A indenização por dano moral tem um caráter compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Tá? Nós temos também a questão do dano estético, que é o dano que causa uma alteração física permanente ao trabalhador, como uma cicatriz, a perda de um membro ou qualquer outra deformidade. Ele pode ser acumulado com dano moral, tá? Então nós temos o dano material no acidente envolvido, que é a questão financeira. Falamos do dano, da questão do lucro cessante, falamos da questão dos danos emergentes, que são os danos atuais, e os lucros cessantes é aquilo que ele vai perder de ganhar porque sofreu aquele acidente. Falamos do dano moral e falamos dos danos estéticos, 3 formas de danos, ok? É muito importante a gente entender também que a gente precisa saber se aquele ato ele foi feito de forma intencional ou não, que é o primeiro passo. A atitude, a ação, ela foi feita de forma intencional, se foi, é um acidente na modalidade dolosa, né? Se não foi, foi da modalidade culposa, negligente, prudente e perito, tá? E aí nós estudamos e temos também as questões que foram abordadas em sala de aula, e essas questões nós vamos trabalhar elas mais forte nas próximas aulas, para ficar mais claro e objetivo. Dúvidas, vocês colocam aqui na videoaula para a gente poder, nos comentários ou manda no WhatsApp, que a gente vai conseguir tirando ela aos poucos, ok?